Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje eu tô aqui para o 7º episódio da minha série mostrando os meus resumos do meu 7º período da Engenharia Mecânica. Então vamos lá. Bom, como eu disse, nós estamos na 7ª semana, então do dia 3 até o dia 7 de maio, e agora eu vou mostrar para vocês um pouco do que aconteceu. Essa semana foi cheia de coisas, começando, é claro, pela prova de transferência de calor, que foi na segunda-feira. São 2 horas de prova, e eu queria começar mostrando como foi a prova para vocês, porque eu fiquei muito feliz, de verdade. Essa foi uma das poucas provas bem coerentes com a aula, bem coerentes com o exercício que ele passou. Então, eu realmente fiquei contente porque a qualidade da prova foi boa. Assim, a gente conseguiu fazer dentro do tempo, não era uma prova impossível, não era uma prova fácil, tá? Você tinha que estar sabendo a matéria, mas foi uma prova fazível, diferente da prova de elementos de máquina, por exemplo. Então, aqui está um exemplo do que eu fiz durante a prova. Eu já falei para vocês que eu tinha feito vários exercícios de transferência de calor. Esse aqui é só uma parte, aqui tem os outros exercícios que eu fiz durante o final de semana. Então eu realmente me preparei bem, eu estudei bastante e eu estava pronta para a prova. A menos, é claro, que fosse uma prova impossível, mas ela estava bem coerente e eu consegui terminar tudo dentro do tempo e ainda sobraram 10 minutos para eu dar uma revisada. Inclusive foi bom porque eu errei uma coisinha aqui que eu tinha calculado e depois eu calculei de novo. Então estou esperançosa de ter uma nota bem boa para essa prova. Então foi isso, a gente teve a prova na segunda-feira, levou 2 horas, foi dentro do tempo da aula mesmo, o que é ótimo. E aí depois disso a gente teve uma aula na quarta-feira do dia 5. E como eu tinha dito para vocês na semana passada, a gente tinha entrado na parte de condução de calor permanente. Então a gente deu continuidade a essa parte na aula de quarta-feira. A gente continuou vendo resistência térmica, mas dessa vez em série. E também a gente viu junção de vários materiais diferentes e o que acontece quando você quer transferir calor de uma ponta para outra, sendo que tem materiais diferentes. Foi bem interessante. Essa parte aqui toda tem no livro Sem Gel, que a gente usou para acompanhar. E essa página em branco que eu deixei aqui é porque ele falou para a gente estudar a espessura crítica de isolamento sozinha. Então eu vou pegar o livro, vou dar uma olhada nisso da próxima vez que eu tiver tempo, porque agora eu estou estudando para a prova de LEMAC, que vai ser segunda-feira. E a gente também viu a parte de aletas. Então, aletas aqui, isso é uma aleta. A gente calculou algumas coisas diferentes, algumas considerações e hipóteses diferentes. Por exemplo, uma aleta infinitamente comprida, isso quer dizer que na ponta dela a temperatura é igual à temperatura do ambiente. A gente também viu perda de calor desprezível, a gente viu temperatura especificada e também convecção a partir da ponta da aleta. Então essas foram as hipóteses que a gente deu e foi basicamente isso. Então a gente terminou a parte de condução de calor permanente e aí ele tinha falado para a gente dar uma estudada na parte de convecção, porque a gente vai entrar na parte de equação de convecção para a semana seguinte, que é essa semana aqui do dia 10. Dia 10 já passou, hoje é dia 12, só que eu não consegui ir na aula, eu perdi uma parte da aula e eu não consegui anotar. Então tô esperando ele deixar disponível essa última aula para eu anotar, e hoje eu vou ter uma aula daqui a pouco também, de transferência de calor, e eu vou anotar essa aula e depois, como o caderno inteligente, ele tira as folhas e você pode colocar de novo, né? Aí eu posso simplesmente pular uma e depois, se eu precisar de mais folhas para completar essa matéria daquele dia, eu posso só pegar outra e mudar a ordem. Então isso é bom. Enfim, foi isso para transferência de calor. Agora eu vou falar sobre máquinas térmicas. Nessa semana a gente continuou o ciclo de Brayton, como eu disse da última vez, né? A gente tinha começado os ciclos de turbina a gás e a gente começou com o ciclo padrão a ar de Brayton. E aí, nesse primeiro dia, que foi dia 4, terça-feira, a gente considerou um ciclo de Brayton com irreversibilidade e considerando um gás perfeito. Então, a gente fez essa hipótese para desenvolver algumas equações importantes, por exemplo, a relação entre as pressões e as pressões R, que tem uma tabela que você pode usar para achar essas pressões aqui. E a gente estava vendo o caso no qual o CP não é constante, então o CP varia com a temperatura.
Nesses casos, a gente usa essa relação aqui, que é P2 sobre P1 igual a PR2 sobre PR1, sendo que esses PRs a gente consegue obter pela tabela. Então, a gente vai aplicar isso, a gente começou a aprender isso porque a gente ia aplicar mais à frente. E aí ele também deu um exemplo bem longo. Ele explicou direitinho o passo a passo que a gente precisava fazer para obter as informações que ele pedia no enunciado. E esses exercícios, sério, esses exemplos, eles ajudam demais, porque, como eu disse na semana passada, é aqui que a gente consegue entender a aplicação das equações, como é que tudo vai se juntando na matéria. Então isso aqui realmente ajuda. E aí, depois disso, no dia seguinte, né, que foi dia 5, a gente viu uma matéria nova, que era o ciclo de Brayton com regenerador. Então, um regeneradorzinho aqui, e isso vai mudar um pouco o que vai acontecer. Então, essa parte aqui, ele só deu pra gente chegar nas equações de eficiência, tá? E na semana seguinte, a gente ia se preparar para fazer um exercício sobre isso. Eu achei que ia ser na quinta-feira, tanto é que eu montei um Excel, fiz tudo direitinho para já deixar tudo pronto, mas não deu tempo, então acabou ficando para a semana seguinte, e no próximo episódio eu vou falar para vocês como é que foi. Falando ainda sobre esse caderno aqui, a gente tem a parte também de usinagem, que está aqui na frente. Vou abrir aqui para vocês. Então, a usinagem está aqui. Eu tinha comentado com vocês na semana passada que a gente tinha visto o custo de fabricação, e aí nessa semana, na semana 7, a gente continuou com esse tema durante a primeira aula. Então ele repetiu algumas coisas, mas outras coisas foram novas. Ele desenvolveu também uma equação aqui do tempo, que na verdade é a vida útil da ferramenta para o mínimo custo, que é o T0, né? Ou TO, como vocês preferirem chamar. E aí ele comparou isso com a equação de Taylor, que é uma coisa que a gente faz com uma certa frequência, comparar com a equação de Taylor, e ele também deu um exemplo. Então tudo isso aqui ele deixou disponível no arquivo que ele deixou lá no Classroom, que a gente pode olhar também. E aí no dia 6, que foi quinta-feira, a gente viu o intervalo máximo de eficiência e também a gente começou um pouquinho sobre o sistema de referência da ferramenta. Mas na verdade isso foi mais para essa semana mesmo. Na verdade no dia 6 a gente basicamente viu o intervalo máximo de eficiência e a gente terminou essa parte aqui do exemplo. Então foi só isso, a gente não viu muita coisa não. Foi isso, esse caderno aqui. Agora vamos para esse outro caderno aqui. Esse caderno aqui, vamos começar por metodologia, né? Em metodologia, a gente foi para o próximo tópico, que foi justificativa e objetivo. Então, a gente viu um pouquinho o que a gente precisa escrever na parte de justificativa do nosso TCC, do nosso projeto final, enfim. E também como escrever os nossos objetivos. O objetivo é uma parte bem menorzinha do que a justificativa. A justificativa geralmente tem alguns parágrafos que você vai explicar por que o seu projeto é importante, por que ele é criativo, por que ele é inovador, por que ele é importante para a sociedade, por que ele é importante para a engenharia e por que ele é importante para você. Então você vai justificar por que você está fazendo aquele projeto, aquele estudo. E o objetivo, você vai ser um pouco mais, digamos assim, objetivo. Você vai ser mais direto, você vai falar qual é o passo a passo geral, o que você quer fazer, aonde você quer chegar com esse projeto, quais são os seus objetivos. Então, além de ter essa parte aqui, que foi uma aula de 7 minutos, basicamente, foi um áudio de 7 minutos essa aula aqui, e acho que tiveram 4 ou 5 slides que eu copiei, e ficou isso aqui só, ficou bem pequenininho, olha só. Além disso, a gente também teve que modificar a nossa proposta de TCC da parte de justificativa e objetivo. Eu já mudei um pouco o objetivo, mas acho que eu vou mudar de novo. E a justificativa é uma coisa um pouco mais complicada, porque eu tinha montado já a minha justificativa e eu achei que ela estava completa. Mas eu vou ter que achar algum lugar para modificar também, para melhorar, para eu poder entregar para o professor. Isso aqui é para quarta-feira, hoje é quarta-feira, então é para hoje. Eu vou ter que terminar isso hoje mesmo. Eu já tinha começado ontem, e, enfim, não vai ser uma coisa que vai demorar muito tempo, mas é porque eu quero fazer um trabalho bom. Então, eu geralmente fico um tempo pensando e tal. E, além disso, meu pai, ele também é professor universitário. Então, ele tem alguns livros bem interessantes que ele me emprestou sobre metodologia científica, que é basicamente metodologia da pesquisa, né?
E aqui também comenta sobre alguns conceitos que o professor está falando na aula, inclusive algumas frases estão bem parecidas na aula e também nesses livros. Então eles também vão me ajudar, também pedi para ele uma apresentação sobre como escrever um projeto de TCC, né? E isso vai me ajudar a montar aqui a minha proposta de maneira mais eficiente e para ela ficar melhor. Porque às vezes a gente não pode só se ater às aulas, porque tem mais informação e coisas mais interessantes em outros lugares. Mas enfim. E uma coisa que eu esqueci de falar na semana passada, eu falei que não tinha tido muita coisa, mas eu esqueci de uma coisa bem importante, que foi a entrega do trabalho de fontes alternativas de energia. Então, nessa 7ª semana, o que eu fiz? Eu já tinha entregue o meu trabalho no dia 30, então eu só assisti algumas outras aulas que eu tinha perdido ou não tinha prestado muita atenção. Então, por exemplo, a aula de energia solar térmica, eu comecei a anotar algumas coisas a mais, porque eu não tinha anotado as coisas. Também preparei aqui a aula de energia termonuclear, mas essa parte aqui não é tão importante para mim quanto as partes de energia solar. Então, eu preparei aqui essa outra aula também, que eu acabei ouvindo, mas não muito bem. E eu ia fazer o resumo aqui no meu caderno, só que eu acabei fazendo no computador, porque foi mais rápido. Então, já assisti as 2 aulas mais importantes que eu tinha voado um pouco durante a aula, porque ela é uma aula de 3 horas, então às vezes você se perde. Mas com isso eu fiquei mais confortável para começar o planejamento do meu próximo trabalho, que vai ser entregue na última semana do semestre. E agora voltando um pouquinho para falar sobre o trabalho que eu entreguei. Foi muito bom, eu estava fazendo dupla com meu namorado, porque isso é uma aula eletiva, então qualquer um de qualquer período pode puxar ela. Então nós 2 fizemos um grupo e a gente trabalhou muito bem, principalmente na quinta e na sexta. A gente já tinha iniciado o projeto bem antes, acho que na primeira ou segunda semana de aula a gente começou com a parte do ônibus, porque o projeto em si era você fazer um plano de transporte entre a Ilha do Fundão, que é onde fica o Centro de Tecnologia, né, onde fica o FRJ, e a Praça 15, que é um lugar bem central do Rio de Janeiro. E aí, nesse plano de projeto, a gente tinha que fazer a parte do ônibus, então a gente calculou qual é o gasto com o ônibus, quais são as linhas disponíveis, quantas pessoas podem ser transportadas, esse tipo de coisa. E aí a gente tinha que propor um transporte alternativo de barca. Então, uma barca saindo do Fundão e indo para a Praça 15, saindo da Praça 15 e indo para o Fundão. Então, essa parte foi bem legal, assim, é um projeto que eu pessoalmente não acho tão relevante, porque o fluxo de pessoas nesse trajeto não é tão alto, mas é um conceito interessante para a gente ver a parte de projeto. Então, vou pegar aqui para vocês um negócio, ó. A gente teve que fazer vários cálculos relacionados com engenharia naval, porque como a gente estava fazendo o projeto de uma barca, a gente teve que ser bem específico sobre a potência, a gente teve que pesquisar tipo de barca, capacidade de barca, motor de barca, a gente teve que fazer os cálculos de potência, de eficiência, cálculo de consumo, enfim, foi muita coisa mesmo, e a gente fez a maior parte desses cálculos na quinta e na sexta-feira. Mas foi bem bom, porque a gente conseguiu usar o programa Matemática para fazer tudo isso. Isso aqui é só para demonstrar para vocês que a gente também fez um estudo do horário das barcas. Então, a gente viu quanto tempo levava para cada barca sair e chegar no outro porto e depois voltar, quantas barcas seriam necessárias. E no final a gente montou também uma planilha Excel mostrando o consumo dessas 4 barcas juntas e também individualmente. E o formato de entrega do projeto era um vídeo de 10 minutos. Então a gente montou um PowerPoint para apresentar e a gente falou por cima desse PowerPoint para explicar quais foram as nossas hipóteses, as simplificações, como foram feitos os cálculos, quais foram as nossas conclusões, enfim, tudo isso. Então eu acho que ficou um projeto bem legal, bem completo, e eu tô com esperança de também ter uma nota bem boa para esse projeto, porque a gente se dedicou bastante, fez bastante pesquisa, a gente montou todo um plano assim bem estruturado, bem detalhado. Então eu tô com esperança de que esse projeto aí vai ter uma nota bem boa. Até porque a gente mandou pro monitor também para ele dar uma conferida nas contas e ele deu o ok dele. Então eu espero que esteja certo mesmo. Enfim, essa foi a parte de fontes e agora a última matéria que eu vou falar é elementos de máquina. Elementos de máquina nessa última semana a gente teve 2 aulas também, como de hábito, né? Uma na segunda e uma na quarta. Como eu disse, na semana passada a gente tinha visto critérios de falha
reforços e também deflexão. E nessa semana aqui, que é a 7ª semana, a gente viu eixos e árvores, que foi uma parte bem interessante, mas também um pouquinho complicada. E é aqui que a gente começa a ver as forças que vêm das engrenagens, das correias e das polias. E a gente vai poder também entender um pouco mais sobre deflexão, que estava um pouco jogado lá na aula passada. E aí, ele deu o exemplo do cálculo de eixo, eu comecei a fazer um passo a passo aqui, só que eu não terminei esse passo a passo, eu fiquei até aqui e eu deixei uma página em branco para eu terminar. E a gente também viu união eixo-cubo. Agora a gente vai chegar no momento, ó, que não tem mais nada escrito. E isso é porque eu percebi que, apesar de eu gostar muito de fazer esses resumos e deles ajudarem bastante na hora de relembrar o conteúdo para um futuro, eles estão tomando muito tempo e eles não estão me ajudando tanto na prova. Então eu preciso muito recuperar minha nota da prova. Eu vou falar para vocês na semana que vem quanto é que eu tirei, porque, enfim, isso foi coisa da semana 8, mas eu já sei agora qual é a minha nota, então eu preciso recuperar ela. E para isso eu vou deixar o meu caderno um pouco de lado e eu vou focar em fazer os exercícios e as provas antigas, montar tabela de cálculo, esse tipo de coisa, porque isso é que vai me ajudar na prova. Então eu vou ter que recuperar minha nota e eu vou deixar esse caderno de lado. Não vou focar mais em aprender, que era o que eu estava fazendo, mas sim em estar preparada para a prova, porque eu preciso passar. Infelizmente, às vezes, a gente tem que deixar um pouco de lado essa coisa de, nossa, eu quero aprender muito, quero aprender tudo. Eu tenho até o livro aqui, eu li o livro, anotei o livro quando eu estava estudando para a primeira prova, mas não é isso que vai me ajudar. Então, eu vou deixar isso um pouco de lado, eu vou passar e depois que eu passar, eu completo esse caderno, porque senão ele vai ficar tomando muito tempo. E é isso que eu vou fazer, gente. Enfim, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like. Um beijão e até o próximo! Dancing.